Qual é o papel e a participação da juventude nesse processo de utilização da comunicação para o desenvolvimento rural e desenvolvimento do território de Cisal? Eu penso que quase tudo, porque todo o processo de comunicação comunitária no território de Cisal, a maioria, talvez em 90%, é feito por juventude, é feito por jovens. Primeiro, as rádios comunitárias hoje, a sua boa parte, são os jovens que estão inseridos na discussão. A agência Mandacaru são jovens que estão dentro. O programa de comunicação do MOC são jovens, pessoas que concluíram ou estão concluindo cursos de comunicação, de jornalismo, que estão lá coordenando hoje. E esse processo de interação, os projetos de comunicação, os projetos de juventude, todos eles hoje têm um eixo discutindo comunicação, pensando a comunicação para o território, indo para as reuniões no próprio Conselho de Desenvolvimento Territorial, discutir comunicação para o território, discutir desenvolvimento a partir do processo de comunicação, querendo conhecer as outras ações que são desenvolvidas no território, e aí compreende, porque o papel da comunicação não é só dizer a comunicação é boa, mas é entender que o que é a valorização da agricultura familiar, sem muito essa onda de agrotóxico, né? Compreender o que é o desenvolvimento cooperativista, compreender o que é o processo de desenvolvimento e inclusão do gênero, né? Compreender que não pode ter preconceitos, seja ele de etnia ou de preferência e opções sexuais, né? Compreender todo esse universo, e a juventude está integrada dentro desse processo de discussão. Qual era o perfil da juventude cisaleira na década de 80 e início dos anos 90, e qual é o grande diferencial dessa juventude de hoje? Os anos 80 ele foi marcado pelo trabalho infantil, né? Criança que trabalhou na lavoura, porque o pai, coitado, não tinha o recurso para mantê-los, e aí precisava desses filhos trabalhando. Então foi um ano marcado nesse sentido: trabalho nas pedreiras, trabalhos no sisal, trabalhos na lavoura, trabalhos nas olarias e etc. Um ano que foi marcado pela dificuldade de acesso à escola, né? Quem nasceu na zona urbana teve a possibilidade de ir para a escola mais cedo. Quem nasceu na zona rural, e a grande população do território de Cisal, a maioria é rural, então viveu na zona rural, não tinha transporte escolar. A maioria das escolas, talvez 90%, eu não posso falar isso para você com precisão em gráficos, né? Mas a grande maioria eram professores leigos. Só na quarta série, a partir da quarta série, quinta série, quem tinha a possibilidade de ir para a cidade para estudar a quinta série, era que você ia ter um professor, por exemplo, com o ensino do magistério concluído, segundo grau concluído. Mas eu, por exemplo, fui aluno até a terceira série com a professora leiga. Não é? Na quarta série foi que eu fui estudar com um professor que tinha concluído o ensino médio. E muitos deles estudaram até a quarta série e tiveram que parar, por isso retomar, outros depois, outros nem retomaram mais, porque não tinha como ir para a escola, porque não tinha transporte escolar. E para você ter ideia da cidade que eu venho, Tijingue, até final dos anos 90, só tinha uma escola de ensino médio, e essa escola era particular. As pessoas tinham que pagar para estudar, né? Aí não tinha transporte escolar e não tinha colégio público. Depois é que vai ter colégio público lá. Aqui em Santa Luz não. Eu vim justamente para Santa Luz para estudar, porque não tinha lá para estudar, né? Então, foi um período, e isso eu já vi nos anos 90. E olha que anos 80, eu falei, marcado também por essas questões, mas os anos 90 começa assim também. Vai melhorar a partir da segunda metade dos anos 90, que vem a luta pela erradicação do trabalho infantil, que começa a primeira experiência em Retirolândia e vem para Santa Luz, dissemina no território, né? Esse combate e enfrentamento, aí começa a mudar, a juventude começa a se organizar, vem um movimento de reforma agrária para a região, que o primeiro assentamento de reforma agrária vem em Mucambinho, depois vem para o Rose, né? No final dos anos 80, já em 89, então quer dizer, aí começa a dar esse salto, essa mudança, que é processual, sofrida, mas processual. E, para você ter ideia, se não me falha a memória, só em 97, 96, 97 é que começa a ter transporte escolar
para esses alunos saírem da zona rural e vir para a cidade estudar. Então, quer dizer, as pessoas já tinham dificuldade de estudar porque tinham que trabalhar para ajudar os pais e, além de tudo, no dia que era para estudar não tinha carro. Quem arriscou ainda caminhar 12, 15 quilômetros, 18 quilômetros ou rodar bicicleta para vir estudar, veio estudar. Quem não veio. Veio estudar depois. Então, esse foi o perfil dos anos 80, anos 90. Nos anos 2000, no século 21 já, primeira década, né, nós já estamos na segunda, do século 21, o que vai acontecer? Já houve todo esse processo de mobilização, né, a juventude já tinha um outro perfil, né, o perfil de entender que podia discutir, de entender que podia participar, se inserir melhor. Então, o cenário hoje é completamente diferente. Se a gente for fazer uma memória de tudo isso, a gente vê o salto, o avanço que se deu. Claro, precisa melhorar muito, mas em comparar com os anos 80 e início dos anos 90, nós estamos hoje, eu poderia dizer a você, no apogeu, né? Vivendo o grande momento da vida da juventude, se fizermos essa comparação. Claro que nós estamos insatisfeitos, lógico, que a gente entendeu, e justamente graças a esse perfil que nós já temos de ser empreendedores, de buscar, de entender que o jovem pode, de entender que o jovem precisa se inserir na sociedade buscando autossustentação, buscando sua formação, e é por isso que há essa cobrança e essa insatisfação. E tem que haver. Mas se a gente for fazer uma comparação com os anos 80, é claro que hoje nós estamos, evidentemente, num outro patamar. O Brasil é hoje um país composto de diferentes perfis de juventude. E a juventude do território de Cisal, da região cisaleira, ela tem desempenhado e tem desenvolvido várias experiências que têm se tornado cada vez mais referência a nível nacional e até a nível internacional. A que você acha que se deve esse protagonismo juvenil da região cisaleira que faz com que a juventude daqui tenha esse destaque na execução de atividades, no desempenho de projetos e no sucesso de desenvolvimento de atividades que contribuem para o desenvolvimento da região de Cisal e do território como um todo? Veja só, eu penso que o primeiro ponto é ter tido organizações que se preocuparam também em discutir o processo. Que a juventude por si só talvez não conseguisse, né? Talvez não conseguisse se organizar, pensar como buscar, como ser protagonista, como ser empreendedor, esse sentimento de pertencimento, o empoderamento das pessoas. Então, por exemplo, eu sempre cito uma organização que ela é fantástica na história da juventude também, que é o MOC, que apoiou essa ideia, que buscou, que incentivou a juventude a pensar, mas a juventude também que quis. Que não basta alguém dizer, eu te apoio, né? Ninguém vai ao médico e o médico te dá o remédio, se você não toma, não faz uma dieta, você não se cura, né? Então isso é claro para nós. Então houve o apoio das organizações, né? E houve o desejo da juventude de mudar esse cenário, de mudar esse estigma, esse estereotipo de que o jovem é cachaça, né? Namoricos e festa, e baderna. Mas a gente quis provar que o jovem pode pensar uma organização social, o jovem pode pensar projetos, o jovem pode pensar formação e qualificação, o jovem pode ser um empreendedor, o jovem pode ser protagonista de si e protagonista de um território. Então, esse conjunto de fatores é o que torna a juventude de hoje na região cisaleira da Bahia. Ok, Elisone, muito obrigado pela entrevista e pelo recebimento aí gentilístico com a gente da equipe lá. Eu que agradeço e forte abraço para vocês. Okay.